palavra do Senhor que veio a mim neste dia para compartilhar com vocês. Então, se você já está assistindo este vídeo, compartilha para que outras pessoas também ouçam aquilo que o Senhor ele vem falando para os seus filhos, para o seu povo neste tempo, né, daquilo que o Senhor confiou a mim. Então, irmãos, neste dia, a palavra do Senhor que veio a mim é referente àquilo que nós recebemos da parte do Senhor, né? O Senhor compartilhou isso comigo, né, sobre aquilo que ele derrama, né, à medida que ele derrama em cada um de nós individualmente, né, que é o que diz respeito àquilo que o Senhor, né, deseja fazer através de cada um de nós, né. Aqui eu estou falando individualmente, não, né, a questão da unidade. Então, cada um de nós recebemos algo da parte do Senhor, recebemos uma medida, né. Então, para aqueles que foram escolhidos pelo Senhor e para aqueles que foram chamados e responderam a essa chamada, né? Então, o Senhor me levou na história de Esaú e Jacó. E foi exatamente que Esaú, né? Ele simplesmente abriu mão. Ele simplesmente, né? Abriu mão, entregou por nada, né? Na Bíblia fala, né? Eu estou falando aqui por nada porque fala um prato de lentilha, mas o que que é um prato de lentilha ou qualquer outra coisa, né? Diante daquilo que nós recebemos da parte do Senhor, tudo aquilo, irmãos, que o Senhor ele derrama sobre nós, tudo aquilo que ele faz em nós, confia a nós. É muito precioso, irmãos, porque é aquilo que nós recebemos da parte dele, né? Então é sim um tesouro, é precioso. E Esaú, ele simplesmente abriu mão, ele entregou aquilo que ele recebeu da parte do Senhor, aquilo que ele tinha que viver e aquilo que Deus ia, né, usar através da vida dele. Mas ele simplesmente abriu mão daquilo, ele simplesmente entregou. E o fato, irmãos, é que ainda que pessoas abram mão, ainda que pessoas negociem aquilo que recebeu da parte do Senhor, nada do que o Senhor faz e do que o Senhor, né, derrama é desperdiçado, irmãos. Nada. Essa palavra aqui deste dia, não estou entrando no mérito daquilo que Jacó fez, mas a direção que o Senhor está falando neste dia sobre aqueles que negociam e que não negociam aquele que recebeu da parte do Senhor. Então, hoje eu não entro no mérito na questão daquilo que Jacó fez, né? E isso é um assunto para um outro vídeo, para um outro momento. Mas aqui o Senhor está falando sobre, né, aqueles que negociam, aqueles que já negociaram. Tem pessoas que já negociaram aquilo que receberam da parte do Senhor e nem se deram conta, né, do que fizeram. Alguns estão negociando, seja por reputação, seja para poder estar perto de pessoas, para ter acessos, para ter posições, para ter cargos. Irmãos, isso não é nada, né? Comparado àquilo que nós recebemos da parte do Senhor. Então, isso é um assunto muito sério, irmãos, que o Senhor compartilhou comigo para compartilhar com vocês, né? Então, aquilo que o Senhor confiou a nós e depositou sobre nós, nós temos que defender, nós temos que guardar isso, né? Buscar se aperfeiçoar para que o Senhor assim faça na plenitude dele, né? Através de nós, aquilo que ele deseja, aquilo que ele desejou, né? E deseja fazer. Então, irmãos, Esaú simplesmente abriu mão daquilo que foi confiado a ele. E aí veio o outro, né? Que insistiu, brigou por aquilo, e aí chegou no ponto de que o Senhor decidiu então entregar para essa outra pessoa, que insistiu, que brigou por aquilo. Então o Senhor foi e entregou para a outra pessoa, que no caso aqui foi Jacó. Então é aí que entra no que eu disse, que nada do que o Senhor derramou, fez e faz é desperdiçado. O Senhor, ele não desperdiça nada. Assim como a palavra dele que nunca volta vazia, uma vez que ela é liberada, ainda que, né, não haja um posicionamento da parte de alguém, a palavra já foi liberada. E a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Ela é viva e ela é eficaz. Então, irmãos, que você receba essa palavra em nome de Jesus. E não seja daqueles que negociam aquele que recebeu da parte do Senhor por nada.
Você precisa defender aquilo que você recebeu, você precisa proteger aquilo que você recebeu da parte do Senhor, né? E entender, se aperfeiçoar, se aprofundar, né? Para permanecer no Senhor e fazer segundo a vontade dele, irmão, segundo aquilo que ele direciona, e sempre em obediência ao Senhor, né? A palavra do Senhor diz isso muito claro, não é sobre aqueles que só ouvem a minha palavra, mas aquele que verdadeiramente me ama é aquele que obedece a todos os meus estatutos. Este sim verdadeiramente me ama, porque este me obedece, este faz segundo a minha vontade, segundo o meu querer, né? E aí o Senhor me lembrou sobre a questão de Saul também, só que Saul, diferente de Esaú, ele não entregou, né? Ele não abriu mão daquilo que recebeu. Ele foi algo ainda, claro, pior, porque Saul ele desobedeceu ao Senhor. E aí o Senhor se voltou contra Saul e tirou a unção que ele recebeu e entregou, confiou a um que o Senhor já tinha escolhido e sabia que não ia negociar, que não ia entregar, mas principalmente que não ia desobedecer ao Senhor, né? Que em nenhum momento, por mais que fale e erre, né? Porque nós somos irmãos, nós somos falhos, nós vamos errar e o Senhor espera por isso, né? Porque nós somos, né, seres humanos também. Mas aquilo que diz respeito à palavra do Senhor, irmãos, a desobediência, né, que foi o que Saul fez. E aí então o Senhor se voltou contra Saul e tirou a unção dele e entregou e confiou a um que o Senhor não só tinha escolhido, como sabia que ele não negociaria, muito menos ia desobedecer ao Senhor, né? Com aquilo que o Senhor confiou a ele. Então, irmãos, recebe essa palavra em nome de Jesus, entenda aquilo que o Senhor está falando neste dia, né? Permaneça no Senhor, né? Não importa, irmãos, nós teremos, né, sempre o dia mau, todos os dias, né? É algo que nós vivemos, né? Seja num momento de aflição, seja num momento de dificuldade, seja no momento da aflição, mas o Senhor, Ele está conosco, irmãos, e nos direciona. E nós devemos permanecer confiando nele, né? Que em tudo, em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores por estarmos nele, né? E ele está conosco, irmãos. Pode a mãe e o pai abandonar o filho, mas o Senhor jamais. Isto é uma garantia que ele nos deu. Ele sempre estará conosco. E nós devemos permanecer confiando nele, né? Vivendo um dia de cada vez. Basta o seu mal de cada dia. Mas assim nós continuamos avançando como reino e rompendo e evoluindo e assim manifestando a realidade do reino dos céus e a glória de Deus.